Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje vamos falar de um investimento a que normalmente não associamos como investimento, o imobiliário. Dirias então que não é um investimento adequado para principiantes? Sim, não deverá ser os primeiros passos de quem quer começar a investir. Mas depois de já ter uma carteira diversificada, poderá começar a ir por outros setores e o imobiliário pode ser desse investimento complementar. É verdade que este tipo de produtos contribuem para a especulação imobiliária? A maior parte destes produtos não atua no mercado de habitação. Investem em serviços, comércio, hotelaria, centros comerciais. Ou seja, neste tipo de produtos específicos não há essa relação. E connosco hoje tenho o Jorge Duarte, analista financeiro da DEC Proteste Invest, a quem pergunto: o imobiliário associamos normalmente à compra e à venda de casa e, portanto, podemos dizer que é um investimento só para tubarões ou não? Olá, não, de facto não é preciso ter centenas de milhares ou milhões de euros para investir em imobiliário. Pode-se começar com algumas centenas de euros, só que o investimento não é o tradicional, como disseste, comprar e vender casa, mas através de outros produtos, neste caso produtos financeiros, que permitem ter uma exposição ao setor imobiliário. E explica-me, que produtos é que estamos a falar, por favor? Existem vários tipos de produtos. No caso da DEC Proteste Invest, nós centramos na análise de dois desses produtos, que são os fundos de investimento imobiliário nacionais e os ETFs que investem em REITs, que são sociedades imobiliárias cotadas em bolsa. São esses dois e que têm características entre eles também diferentes. E o que é que os distingue assim rapidamente? Os fundos imobiliários nacionais têm imóveis dedicados ao setor dos serviços, à indústria, ao comércio. Portanto, não há o mercado de habitação, é outra parte. E essas carteiras geram rendas e valorização dos imóveis que depois são distribuídas aos participantes dos fundos. Os ETFs de REIT são ETFs, como os outros ETFs, só que em vez de terem ações de empresas tecnológicas ou de saúde, farmacêuticas, têm empresas que são promotores imobiliários. Portanto, a carteira desse ETF varia consoante as cotações dessas empresas imobiliárias em bolsa. Ou seja, estamos a falar sempre de investimentos que não estão expostos diretamente ao mercado imobiliário, não é? Portanto, estão indiretamente associados ao mercado imobiliário, mas, por causa disso, não deixam de ter riscos, certo? Sim, tem os riscos associados ao imobiliário e alguns riscos associados ao mercado mais em geral, uma vez que alguns deles têm produtos que estão cotados em bolsa e cuja cotação pode variar consideravelmente. Portanto, o nível de risco também é diferente. E tendo em conta esse nível de risco, diz-me, antes de mais, a quem é que se destinam estes produtos? Estes produtos podem ser adequados para quem quer complementar uma carteira que já seja diversificada. Ou seja, 5 a 10% passará a depender da evolução do setor imobiliário. Seja uma carteira com um fundo de investimento imobiliário nacional que ficará exposto ao mercado imobiliário, mas neste caso de serviço e de comércio nacional, e estes fundos têm pouca volatilidade, ou seja, nos últimos anos têm conseguido 4, 5% ao ano, mais ou menos entre isso. E os ETF da rede permitem ter uma exposição ao mercado imobiliário global, sobretudo o norte-americano e o europeu. Esses fundos, por exemplo, em 2024 foi um bom ano, tiveram um ganho médio de 11%, mas este ano, por exemplo, devido à queda do dólar, os resultados já estão a ser, em alguns casos, até negativos. Ou seja, a volatilidade é muito superior. O potencial é maior, mas a volatilidade, ou seja, o risco a que o investidor está sujeito, não pode ser descurado. Ok, tendo isso em conta, dirias então que não é um investimento adequado para principiantes? Sim, ou seja, não deverá ser os primeiros passos de quem quer começar a investir. Mas depois de já ter uma carteira diversificada, poderá começar a ir por outros setores e o imobiliário pode ser desse investimento complementar. E tendo em conta aquilo que falaste sobre o risco, dirias que à partida será mais adequado para um perfil mais conservador e outro para um perfil mais agressivo? Os fundos de investimento imobiliário nacionais serão mais conservadores, mas têm a desvantagem que são pouco líquidos, ou seja, pelo menos tem de decorrer 12 meses ou mais desde o momento da subscrição até ao resgate. Ou seja, isso significa que se eu precisar a meio do processo do dinheiro, não posso resgatá-lo de todo, é isso? Exatamente. Portanto, há essa falta de liquidez, é compensada por uma maior estabilidade de ganhos, mas tem essa desvantagem. E também tem custos superiores. E também estão expostos apenas ao mercado nacional. Portanto, tem os seus prós e contras
que E convém quando ponderar. falas em custos superiores, estamos a falar de quê? De subscrição, manutenção, resgate? Os custos de gestão anuais, comissão de subscrição e, por vezes, comissão de resgate ainda durante os primeiros anos. No caso do ETF, pode ser imediatamente negociado em bolsa, mas naturalmente o preço poderá ser desfavorável, mas pode reaver pelo menos parte do dinheiro que investiu. Um outro tópico que te queria pôr relativamente a estes produtos. Há influencers, e sei que há aqui muitos influencers que são bastante admiradores, vamos pôr assim, do mercado imobiliário, que falam muito em rates. O que é que são os rates, efetivamente? Os REITs são um produto mais conhecido, sobretudo nos Estados Unidos, com essa designação, que é Real Estate Investment Trust. E são empresas que têm imóveis em carteira. Ou seja, é um pouco como os fundos de investimento nacionais, mas neste caso dos Estados Unidos, mas com outras características legais diferentes. Quem investir diretamente em REITs é quase como se estivesse a investir em ações individuais. Ou seja, pode ter um bom potencial, pode usufruir de um bom dividendo, mas existe um risco que não pode ser negligenciado. E ao investir apenas num ou dois REITs, também terá uma pouca diversificação. Pode estar, por exemplo, exposto apenas ao mercado dos hotéis no Estado americano ou ao mercado dos centros comerciais no outro Estado. Portanto, pode ser arriscado. Ou seja, é um tipo de produto que tu, à partida, não recomendarias só por si. Sim, e sobretudo numa fase inicial de investimento. No imobiliário é preferível ir para através de um ETF que já diversifica bastante. Numa fase mais posterior, se a pessoa quiser ir um pouco mais a fundo no mercado, poderá complementar, mas não é de todo uma das primeiras sugestões para entrar neste mercado, devido ao risco mais elevado. E falando, estávamos há bocado a falar sobre a exposição ao mercado americano, a questão cambial e os riscos cambiais são um risco de facto deste tipo de produtos, ou é possível ficar a salvo, digamos assim, com algumas opções? E digo isto neste contexto político, não é? Mas naturalmente qualquer investimento que seja feito numa moeda que não seja o euro está sempre sujeito ao risco cambial, que pode dar mais ganhos ou pode produzir perdas. Neste ano, com a queda do dólar em mais de 10%, o investimento que os ETFs tinham nos Estados Unidos perderam valor. Portanto, houve neste momento um investidor. Os ETFs em geral, ou seja, não estamos a falar, não é, deste segmento. Exatamente. Só que neste caso, como o próprio mercado não esteve tão bem, o resultado ainda foi mais negativo, ou poderia ser menos positivo. Ou seja, o risco cambial não é específico deste tipo de produtos, é específico de qualquer investimento que se faça, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos. Uma questão importante que acho que devemos esclarecer. Mito ou não? É verdade que este tipo de produtos contribuem para a especulação imobiliária? Se estamos a falar dos problemas que todos conhecemos sobre o mercado de habitação em Portugal e noutros países da Europa, a maior parte destes produtos não atua no mercado de habitação. Quer sejam os fundos de investimento imobiliário nacional, que eles, no peso da habitação, penso que será menos de 1% das carteiras, e muitos dos ETFs de REITs, os próprios REITs não investem no mercado de habitação. Investem em serviços, comércio, hotelaria, centros comerciais. Ou seja, neste tipo de produtos específicos não há essa relação. Naturalmente, há muitos outros fundos que não estão disponíveis para os investidores, para os pequenos investidores, e esses fundos, normalmente fundos fechados, poderão ter outro tipo de intervenção, mas não são esses que estamos aqui a abordar. Ou seja, para o público em geral e para quem tem estas preocupações mais sociais, o investimento nestes fundos, ou nestes fundos abertos, como dizias, não estão a contribuir diretamente para este problema que hoje em dia tanto... Não, neste caso, estes fundos têm políticas de investimento que estão quase sempre bastante afastadas do mercado de habitação normal. E a preocupação com a sustentabilidade, com a habitação sustentável, já há fundos a refletirem isso ou ainda estamos a falar de um mercado muito escasso? É um pouco incipiente, sobretudo porque muitos investem nos Estados Unidos, onde as regras ESG, com a administração de Trump, têm vindo a perder terreno. Portanto, neste momento não é uma grande prioridade estes fundos. Mas, naturalmente, que a eficiência energética dos edifícios, mais tarde ou mais cedo, acaba por influenciar as decisões destas empresas. Quem quiser investir neste tipo de produtos, num caso ou no outro, onde é que eu faço as minhas ordens de compra ou de subscrição? No caso dos fundos de imobiliários nacionais, os principais bancos costumam ter pelo menos um fundo, pode subscrever, normalmente 100, 500 euros de mínimo de subscrição. No caso dos ETF,
como qualquer outro ETF, através do seu banco ou corretora, pode dar uma ordem de compra e de negociação e venda do ETF numa bolsa. A maior parte deles estão, mesmo que investam nos Estados Unidos, muitos deles estão também negociados em bolsas europeias. A DEC Proteste Invest tem recomendações para qualquer um destes produtos? Sim, nós acompanhamos o mercado e em cada momento indicamos quais são os produtos que estão mais bem posicionados para tirar partido do mercado. Ou seja, indicamos dentro de cada uma destas categorias, uma vez que são diferentes, quais são os produtos que neste momento são mais interessantes. E ações? Também há e quando pergunto ações, ocorre-me logo, por exemplo, a Mota-Engil, não é? Que está cotada em bolsa. Sim, há ações que atuam no setor da construção, nacionais e estrangeiras, mas aqui neste caso tem uma atividade muito específica e isso deve ser visto no âmbito mais da análise de uma carteira de ações e não tanto do imobiliário, porque tem as suas particularidades e não devemos incluir, pelo menos numa abordagem, primeiro à questão do imobiliário. Estamos num momento favorável para entrar no mercado imobiliário ou não? O mercado imobiliário, mesmo não sendo da habitação normal, é muito sensível às taxas de juros. Portanto, o melhor ano que, por exemplo, tiveram, como eu disse há pouco, de 2024, foi um ano de forte descida das taxas de juros. Portanto, esse foi provavelmente o melhor ano dos últimos em que estes fundos conseguiram bons resultados. Neste momento, com a estabilidade das taxas de juros, o panorama já não é tão favorável. Embora nos Estados Unidos haja margem para a Reserva Federal ainda cortar mais juros, o que potenciará esse mercado. Também é verdade que não se antecipa uma subida das taxas de juros, que seria então o pior cenário. Ou seja, estamos naquele momento de que... Morno. Sim, exato. mas também nunca se pode, é impossível adivinhar exatamente qual é o momento ideal. Numa perspectiva de longo prazo, tentar fazer isso acaba por não ter muita relevância. E quando olhamos para este tipo de investimento, estamos a falar num investimento para que tipo de prazos? 5, 10 anos? No caso dos fundos imobiliários nacionais, terá que ser sempre elevado para diminuir os custos. No caso dos ETF, uma vez que indiretamente acaba também de ser um investimento em bolsa, prazo superior a 5 anos é sempre aconselhável. Não quer dizer que, em determinado momento, não possa justificar fazer alguns ajustes, uma venda ou mudar a carteira para outro tipo de ativos. Sendo que no caso dos fundos, temos que relembrar, não é? Os 12 meses, imperativamente, que não pode ser resgatado. E aproveito para darmos agora início ao nosso momento do Santíssima Trindade da Arte de Bem Investir e pergunto ao Jorge quais são os 3 mandamentos que não podem mesmo falhar para quem quer investir então em imobiliário de forma indireta num destes produtos. Um que falamos mesmo agora é a questão do momento. Embora não seja possível prever com exatidão, entrar no imobiliário quando há uma expectativa de subida das taxas de juros, ou que seja bastante provável, é o pior momento. Outro é evitar a... Mas seria ótimo para vender. Se já se tivesse comprado anteriormente há alguns anos, poderia ser um bom momento para encaixar a mais-valia. Correto. Outro é a questão da concentração. Há pouco falei, não investir diretamente em REIT, porque pode ficar demasiado concentrado. Através dos ETF, por exemplo, tenho garantido que está uma diversificação mais da carteira e que não há uma exposição de alguma coisa corra mal num determinado setor e que o investimento perca rapidamente de valor. E por último, qual é que seria o terceiro mandamento? Temos a questão do prazo. Nos fundos nacionais, os 12 meses, que o investidor nunca se pode esquecer disso, mas sempre preferivelmente nestes fundos e nos ETF sempre mais de 5 anos. Ter sempre essa perspectiva de não mexer o dinheiro antes desse prazo. Muito bem, obrigada Jorge. E agora neste podcast, tempo para ouvir as dores de investidor escaldado, de meter água tem medo. Jorge, conta-nos qual é o teu maior arrependimento no que respeita naturalmente ao investimento em imobiliário e nada de me dizeres que não tens arrependimentos. Não tenho um arrependimento de ter feito uma má decisão ativa. Afinal vais mesmo dizer que não tens arrependimentos. Mas tive uma decisão passiva porque eventualmente quando era expectável uma forte queda dos juros teria sido um bom momento para ter alguma exposição da carteira ao imobiliário. Isso significa que não tens nada que te redimir, mas que vais estar atento à próxima grande oportunidade, é isso? Sim, mas sempre com humildade, porque adivinhar momentos exatos, isso é praticamente impossível.
Obrigada, Jorge. Espero que estejas atento nessa altura para também me dizeres quando é que o devo fazer, e a todas as pessoas que nos acompanham e que seguem o site da Proteste Invest. Obrigado. A fechar o episódio de hoje, Jorge, finalmente pergunto-te qual é o maior conselho, o mais avisado que tu tenhas para quem quer então investir neste mercado e ainda não está muito à vontade. O que eu aconselho é, além de nos ouvir, ir buscar um pouco mais de informação. No site da DEC Proteste Invest tem informação sobre as vantagens, os inconvenientes destes vários tipos de produtos, bem como aqueles que estão mais bem posicionados para investir. E estamos a falar de uma análise regular. Exatamente, sim. Não só, já agora pergunto, não só dedicada ao mercado nacional, mas ao mercado internacional. Sim, no caso dos ETF, em que se investem na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Obrigada, Jorge. Siga os conselhos da DEC Proteste Invest em dec.proteste.pt/invest sobre o mercado imobiliário e sobre tantos outros mercados que a Proteste Invest acompanha. O episódio de hoje fica por aqui. O Pode Investir volta em breve. Até lá, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.